Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falo do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. E este é o Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Nós vamos ver hoje o 25º domingo do tempo comum da liturgia do ano B. Nesses próximos domingos, hoje e os próximos que virão aí, nós temos várias leituras diferentes que ocupam a primeira parte, a primeira leitura da liturgia dominical. Nesse domingo é o Livro da Sabedoria. O Livro da Sabedoria faz parte do grupo dos livros assim chamados sapienciais. E esse texto do Livro da Sabedoria, originalmente escrito em grego e não em hebraico, como a maior parte do Antigo Testamento, esse Livro da Sabedoria, ele tem algumas características interessantes. Talvez a mais importante das características deste livro é que ele tenta expressar de maneira clara e até lógica a sabedoria a partir da experiência com a aliança. Então não é uma sabedoria, embora seja lógica, não é uma sabedoria que parte de pressupostos filosóficos, mas que parte da experiência com a aliança com o Deus único. Então é um tipo específico de sabedoria, diferente das outras formas de sabedoria do mundo daquela época, que tinham uma forte característica filosófica, né? De modo especial, a filosofia grega, desenvolvida também em todo o Império Romano. A sabedoria, portanto, do texto aqui é esse tipo, uma sabedoria que depende da aliança, do compromisso, do acordo, da vida com Deus, o Deus único, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas existe uma tentativa de transformar esta sabedoria em argumentos que outros povos também podem entender. Então, o Livro da Sabedoria, de alguma maneira, é uma tentativa de diálogo também com os outros povos, que têm outros deuses, outras expressões religiosas, lembrando que religião e cultura era praticamente a mesma coisa na antiguidade. Religião e cultura, como também no caso do povo da aliança, do povo de Israel, religião, cultura, forma de governo, expressões artísticas e tudo mais, era profundamente marcado pela experiência, pelo sinal religioso. Então vejamos o Livro da Sabedoria, na primeira leitura, capítulo 2, versículos 12 e depois 17 e 20. Os ímpios dizem: amemos ciladas para ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos ímpios. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro.
Então, vocês vejam que esse pequeno trecho do livro da sabedoria tem 3 partes, me parecem bem claras. Primeiro, uma disposição em prejudicar o justo. Mas por quê? Porque ele incomoda, porque ele questiona, porque ele, com a sua simples presença, deixa desconfortável aquele que não está dentro do compromisso verdadeiro, correto, honesto, justo. Então, vamos abrir uma cilada para ele, para ver se ele cai nessa cilada, para prová-lo. E é a segunda parte. Vamos colocar à prova aquilo que ele diz para ver se ele vive realmente na verdade. É quase dizendo assim, nenhum de nós aqui vive na verdade, então nós duvidamos que ele também viva na verdade. Nós projetamos nele, que é um justo, os nossos defeitos e queremos comprovar que ele também os tem. E finalmente, a terceira parte, uma ação positiva de prejudicar aquele que é justo. Prejudicar, inclusive, até a morte. De maneira que é um sentimento profundamente negativo. É verdade que as pessoas se incomodam umas com as outras, né? Nós nos incomodamos quando vemos alguém fazendo algo errado, nós nos incomodamos quando vemos alguém prejudicando outras pessoas ou quando ela nos prejudica, essa pessoa, esse alguém. Às vezes também tem gente que se incomoda com o sucesso dos outros. Isso se chama um pouco de inveja. Mas olha, um único defeito humano não existe. Então não pense que o único erro é inveja. A inveja é apenas uma parte dos males que os seres humanos geram para si e para os outros. A ira, a malícia, a mentira, todas estas coisas estão ligadas. Eu não posso dizer que somente existe inveja. A inveja pressupõe mentira, tem a ver com a malícia e muitas vezes se transforma em ira. Então não fixemos apenas um erro, um defeito, um mal. Entendamos que tudo está interligado e que o mal nunca descansa. Se ele puder, ele nos derrubará sempre. Então tenhamos cuidado e vivamos, busquemos, nos esforcemos para viver na graça, na amizade com Deus nosso Senhor. Essa leitura, então, do livro da sabedoria está falando de um justo que está sendo prejudicado. O Salmo 53 responde com confiança, é um salmo de confiança. E com 3 estrofes, ele eleva o ânimo da pessoa, que deve dizer, conforme o refrão, é o Senhor quem sustenta a minha vida. E o texto do Salmo, por vosso nome salvai-me, Senhor, dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei a minha prece, e escutai as palavras que eu digo. Pois contra mim orgulhosos se insurgem, e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. Quero louvar, Senhor, vosso nome, quero cantar para vosso nome, que é bom. E aí nós vamos para o Evangelho segundo Marcos. Bom, minha gente, vocês recordem-se dos últimos domingos que nós estamos vendo Jesus, como eu faço assim, numa subida. Jesus está crescendo e realizando milagres, fazendo palavras de ensino, reunindo os seus apóstolos. E aí, em um certo momento, foi domingo passado, Jesus, ele pergunta o que estão dizendo dele, a resposta é que ele é um profeta. Aí ele pergunta o que eles pensam, os apóstolos. Pedro responde que ele é o Cristo, e aí Jesus dá uma série de instruções
E tem aquele momento muito embaraçoso quando Jesus repreende severamente a Pedro. Por quê? Porque Pedro está querendo que Jesus não fique falando das coisas ruins que vão acontecer com ele. Mas vão acontecer coisas ruins, porque são as consequências do compromisso que Jesus está assumindo, de como ele está se expondo. Especialmente porque ele não veio fazer sucesso. Ele não veio ser o Messias forte, poderoso, glorioso e absoluto. Ele veio ser o Messias servo, o Cristo servo. E depois que Jesus teve esse encontro com Pedro, com os discípulos, e essa palavra com Pedro, e a respeito também de Pedro, aí tem a transfiguração de Jesus, e depois Jesus começa uma queda. E nós estamos justamente nesse período, e vejamos esse capítulo de Marcos 9, versículos 30 e 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Muito bem. Então, primeiro elemento, nós vemos aqui Jesus praticamente querendo ter anonimato. E por quê? Porque ele estava se concentrando nos discípulos. Isso me parece muito metodológico da parte de Jesus. Porque até aquele momento Jesus, na sua ascensão popular, falava, ensinava e realizava muitas coisas na multidão. Aí tem aquele momento alto da confissão de Cesareia, quando Jesus é reconhecido por Pedro como Cristo, e aí depois começam a falar que ele não deve dizer do seu sofrimento, não deve assumir essa feição, essa missão, e aí Jesus anuncia que aquilo não está certo, e ele começa a falar do seu sofrimento mais uma vez, como aqui, nesse texto, a segunda vez em que Jesus diz que ele vai ser entregue, que ele vai sofrer, que ele vai morrer e que vai ressuscitar. E então é assim, o motivo dessa quase que exclusão do ambiente popular é para se concentrar naqueles que irão depois continuar a missão de Jesus, que são os discípulos. Então, metodologicamente, Jesus está seguindo um caminho de continuidade. Bem, mas qual não é a surpresa de Jesus quando, perguntando para eles, aos discípulos, o que eles estavam debatendo, ele descobre que eles estavam debatendo sobre quem seria o maior. Parece que a gente sempre quer tirar vantagem de alguma coisa, né? Isso é muito da nossa natureza humana. A gente quer sempre estar por cima das situações, a gente quer sempre ter a última palavra, porque a última palavra parece que é a verdadeira, a decisiva, aquela que define tudo. E isso é ilusão. A última palavra não define. A última palavra
simplesmente é a última palavra. O que define são outros fatores. E aqui Jesus, ele deve ter ficado decepcionado mesmo, porque ele está falando de coerência, ele está falando de missão, ele está falando, nossa, de empenho, de serviço, de salvação. E o que eles estão pensando? Sucesso pessoal. Porque ser o maior é sucesso pessoal, gente. E como que as pessoas lutam para ser as maiores, umas em relação às outras. E todos nós, eu também, tenho esse traço na minha personalidade. E tenho que lutar contra ele muitas vezes, porque não é ser maior que me faz melhor. Mas é outro caminho, são outros caminhos. Por exemplo, o caminho do serviço, o caminho da coerência, o caminho da sabedoria, não para fazer sucesso e se impor, mas para criar confiança, gerar esperança. Soluções fáceis são um pouco perigosas. Elas existem, mas são um pouco perigosas. Eu imagino que Jesus ficou muito decepcionado naquela ocasião. Mas vamos voltar ao significado deste texto evangélico. E aí então Jesus, depois desse momento de constrangimento nele em relação aos seus discípulos, ele tem essa atitude pedagógica. Jesus está muito pedagógico agora, né? Ele toma uma criança, coloca, e ele usa o modelo da criança como paradigma. Gente, o que Jesus faz aqui é extraordinário, porque na mentalidade antiga, não só judaica, mas da antiguidade, criança não tinha muita vez em voz, não. Não. Não quer saber? Eu arrisco dizer que o cuidado com as crianças, com as gerações mais novas, é coisa bem recente. E poderia ser até melhor, né, hoje em dia. Mas hoje nós temos muitas atitudes políticas em relação à defesa da infância, da adolescência, da juventude, mas também nós temos muitas atitudes ambíguas. Eu não vou dar exemplos aqui, porque pode ser polêmicos, e não é o nosso caso aqui de gerar debates polêmicos, né? Mas, na antiguidade, a criança não tinha vez e voz. Ela tinha que ficar quieta. E pronto. E não tinha esse negócio de preservá-la de sofrimento. Lembra na Revolução Industrial? Vocês estudaram história? Lembra da Revolução Industrial? Quando as crianças trabalhavam 10, 12, 16 horas por dia, junto com adultos, em máquinas perigosas. Ou então, no campo, onde as crianças trabalhavam na roça e não tinham educação, não podiam frequentar a escola, porque tinham que plantar, carpinar, colher. Então, veja só, não havia uma cultura em torno das gerações novas, para que elas pudessem progredir mais que aquela geração que já estava adulta. E no caso do mundo judaico, não havia prestígio, reputação na palavra de uma criança. Quer dizer, uma criança não podia testemunhar. Um jovem não poderia levantar uma bandeira e afirmar uma verdade, porque ele não tinha reputação para isso. E o que Jesus faz é justamente na contramão de tudo isso. Ele pega uma criança e a coloca como modelo, como paradigma. Tem que ser como criança. O que ele faz aqui é revolucionário. Às vezes a gente não entende bem a proposta de Jesus, porque, por sorte, muito daquilo que ele propôs, hoje nós incorporamos. Mas, quando Jesus fala de amar, nós falamos tanto de amor, né? E amor para lá, amor para cá. As músicas, 80% delas falam de amor, ou de alguma coisa parecida com isso. Mas quando Jesus diz que tem que amar, e amar até os inimigos, isso é absurdamente inédito. Se bem que o Antigo Testamento aqui
o Antigo Testamento já falava do amor aos inimigos. Em Levítico, capítulo 19, já se fala disso. Então não é novidade do ponto de vista bíblico. Mas do ponto de vista cultural, o amor, não o sexo, não o benefício sobre o outro, não o interesse em relação a alguém. Mas eu estou dizendo o amor, o ato de doar-se, de aceitar a doação, de gerar fraternidade, proximidade. O ato, inclusive, de perdoar aquele que ofende, aquele que prejudica. O ato de corrigir o que erra, para que ele possa melhorar. Então, essas coisas que compõem um pouco do espectro do amor que Jesus propõe, são coisas extraordinárias. E é Jesus que as propõe. Isso são palavras revolucionárias, porque vão contra a sociedade da época, em grande medida. E quando Jesus faz isso, de colocar uma criança, ele também está sendo revolucionário nesse aspecto. Jesus usa o modelo da criança como o modelo do homem renovado à luz do Evangelho. E precisa ser assim, para fazer com que as coisas realmente funcionem, do ponto de vista da proposta de Jesus. E depois nós temos um trecho, na segunda leitura, um trecho da carta de Tiago, que explica muito bem essas coisas todas de um modo até muitíssimo prático. Chega a ser até constrangedor o que Tiago diz aqui. Vamos dar uma olhadinha. Irmãos, a carta de Tiago, capítulo 3, versículos 16 até o capítulo 4, versículo 3, tá? Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria, que vem do alto, é antes de tudo pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Contei 7 características. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis, sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Nossa, Tiago aqui mexe demais com o nosso tempo, porque nós vivemos uma onda de violência, capturada muito pela ideia e a proposta do uso de armas. Então tem que ter armas, armas de fogo, para defender dos bandidos. É isso aí. Essa maneira de falar que gera violência, que gera guerra e que amplia aquilo que já existe, ela é muito própria dos homens maus. Muito própria dos homens maus. Que muitas vezes se travestem de bem. É, verdade. E o que Tiago diz aqui, ele diz no contexto de inveja, no contexto de maledicência, de briga, e tudo nasce aonde? Das paixões. E essas paixões, elas são geradas por quê? Porque a gente pede errado. O que quer dizer pedir errado? A gente não pede o que é fundamental. E o que seria fundamental? Bom, é fundamental, em meu modesto modo de ver, a sabedoria. A sabedoria que me faz perceber o meu entorno e a mim mesmo com a capacidade de autocrítica e de considerar: isso está nos planos de Deus?
está conforme a vontade de Deus, ou é simplesmente a afirmação da personalidade de alguém, de um ou de outro, ou de mim mesmo? Nós nem sempre lutamos pela verdade, nós lutamos pelas paixões. E quando a gente luta pelas paixões, é muito perigoso, porque a gente não tem medida, a gente abusa, a gente passa por cima. Então a leitura da carta de Tiago hoje, ela nos propõe caminhos alternativos, que deveriam ser os caminhos fundamentais. Na realidade, o cristianismo, ele está na contramão de muita coisa que a gente vê por aí. Na cultura, nos comportamentos, nas ideologias, que se expressam em elementos culturais, em opções políticas, em atitudes sociais. Amigas, amigos, fazer o caminho de Cristo é mudar constantemente. Eu, depois de alguns anos tentando fazer esse caminho, eu chego a uma das conclusões. Caminhar com Cristo é mudar constantemente. Não existe uma morada fixa, não existe um pensamento fixo. É preciso estar sempre mudando, sempre melhorando, sempre progredindo. E para isso é preciso deixar aquilo que corrompe, que limita e que nega as verdades que o Cristo nos propõe. Bom, esse é um pouco o conteúdo do 25º domingo do tempo comum, do ano B da liturgia. Eu sou o Padre Mauro Negro, falando do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, estado do Paraná, e este é o Querigma e Catequese, liturgia dominical, leituras e contextos. Desejo a você muito graça e paz.